Comissionar os seus recepcionistas pode ser algo muito lucrativo, mas também pode ser algo de muito prejuízo. Então vem comigo nesse vídeo entender como fazer da forma correta. Fala gestor e gestora, tudo bem com você? Aqui quem fala é o Douglas, diretor do NextFit. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre comissionamento, sobre uma metodologia diferente de comissionar os seus recepcionistas. A gente já tem um vídeo aqui no canal falando sobre comissionamento, então podemos dizer que isso é uma parte 2 com um método diferente, porque vocês pediram para ter mais tipos de comissionamento. Aproveito também já para fazer um parênteses e te lembrar que esse método é só mais um dos N métodos que existem. Citei um outro vídeo, estou trazendo esse agora, e se vocês quiserem mais formas diferentes, até achar uma ideal específica para o seu modelo de negócio, para a sua realidade, é só você comentar aqui embaixo que a gente faz sim outros modelos. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um comissionamento baseado no volume de vendas e renovação semanal. Vai ser um comissionamento em grupo para todo o time de recepção, ou seja, já difere de alguns métodos que são mais individuais, é um método mais coletivo, se aplica um pouco mais para times mais enxutos. Se você tem um time maior, um pouco mais de 4, 5 recepcionistas, eu já nem indico tanto esse método, a não ser que você queira começar por algo mais prático, por algo mais simples, aí eu indico. Mas em suma, times grandes já nem oriento muito a trabalhar com esse método. Esse é um método mais simples, mais para academias que estão iniciando suas primeiras tentativas de comissionar e tem um time mais enxuto de recepcionistas. Mas antes da gente ir para o conteúdo, a minha meta é fazer você se inscrever, né? Então não deixa de curtir, se inscrever e ativar o sininho que eu bato a minha meta e você bate a sua, fechado? Importante também falar que dessa vez eu vou pular a explicação de por que é tão importante comissionar, porque essa aqui é uma parte 2 e lá no primeiro eu falo um pouco mais sobre mindset, de por que é tão importante você ter metas, por que elas motivam os colaboradores, por que isso é uma boa prática dos melhores negócios. Então vamos direto para o conteúdo dessa vez. Vou partir do suposto que você já está entendido que metas são importantes e quem não usa está perdendo dinheiro, está deixando dinheiro na mesa. Explicando o método então. O primeiro passo, a primeira coisa que você tem que fazer é uma análise retroativa dos seus resultados. Nessa análise retroativa, eu te sugiro pegar os últimos 3 meses, separar ele semana por semana. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. E por mês também. Então você vai ter uma tabela mais ou menos como a que vai estar aparecendo para você agora. As semanas e os últimos 3 meses. Vou trabalhar aqui no cenário que meus últimos 3 meses foram março, fevereiro e janeiro. Em cada semana você vai colocar o faturamento que você teve no seu negócio. Eu vou usar aqui de exemplo uma academia de musculação que tem 400 alunos ativos em média. Então eu vou preencher para você aqui uma tabela com esses valores de quanto essa academia faturou nos últimos 3 meses, separando semana por semana. Para fins de simplificação também vou colocar que todas as semanas foram fechadas, mas na prática a gente sabe que não funciona assim. A gente tem semanas um pouco maiores e um pouco menores. Lembrando que essa separação por semanas aqui que eu vou te mostrar, ela não é a meta semanal. Não existe uma meta semanal nesse método. Existe uma meta mensal. Essa quebra por semanas que eu estou fazendo é para você estabelecer o que a gente pode chamar de milestones, de KPIs ou até mesmo de meta semanal. São números que se semanalmente o seu time bater, na primeira, na segunda, na terceira e na quarta, vão fazer com que ele esteja galgando o rumo da meta. Exemplo, na primeira semana você não chegou no número pré-estabelecido, quer dizer que na segunda semana você já tem que entregar um pouco mais. E aí fica aquela coisa da pessoa ter clareza o quão perto ela está da meta, se ela está no caminho correto da meta. E também gera um pouquinho mais de emoção, porque toda semana a pessoa vai ter aquele sentimento de meta da semana, de desafio da semana, tá bom? Mas esse método, ele de fato bonifica só caso a gente atinja o faturamento do mês almejado. E se por acaso você ficar confuso com essa matemática aqui, fica tranquilo que no final ainda tem mais um bônus para elucidar e clarear e te ajudar a realmente conseguir manejar esses cálculos no dia a dia, tá? Fica comigo até o final que eu te explico na sequência. Pois bem, agora o meu editor deve estar colocando aí na tela uma tabela onde você está vendo semana 1, 2, 3, 4, separada por meses e o faturamento de cada semana. Exemplo, na semana 1 de janeiro, o faturamento dessa academia exemplo foi de R$15.001. Na semana 1 do mês de fevereiro, o faturamento dessa academia foi de R$17.575. Na semana 1 do mês de março, o faturamento dessa academia foi de R$15.101. E embaixo a gente tem aí o faturamento das outras semanas desses meses. Agora eu vou tirar uma média das primeiras semanas.
Por quê? É muito importante quando a gente está falando de meta, que as pessoas que estão trabalhando por essa meta, elas tenham um norte e elas consigam ter uma espécie de termômetro para saber se elas estão de fato chegando mais próxima das metas. E é por isso que a gente tem que mostrar para a nossa equipe uma meta semanal, que eu gosto de chamar de milestone, que é basicamente um checkpoint no meio do caminho, ou de KPI. Você tem que atingir mais ou menos aquele indicador-chave para saber que você está no caminho. Se quiser usar o nome de meta semanal, pode também, não tem problema não e não vai estar errado. Vejamos bem, tirando uma média dessas semanas durante os 3 meses, eu tenho que a média de primeira semana é de 15.892, a média de segunda semana é de 12.663, a média de terceira semana é de 12.156 e a média de quarta semana é 11.141. Importante lembrar também que isso aqui não é só de vendas de novos planos, de novos contratos. Aqui também está entrando as renovações. O entendimento desse método é que a recepcionista tem participação sim na renovação do contrato. Então, ela não vai receber só na nova venda. Ah, Douglas, mas eu já comissiono o meu instrutor em cima da renovação. Tudo bem, e aí você pode fazer isso em paralelo. Aqui a gente está falando da recepção ou do time de recepcionista. Se você preferir, você pode adaptar esse método para bonificar tanto o instrutor como o recepcionista, talvez dividindo esse valor aqui, ou talvez sofisticando esse método para atender essa sua realidade. Como falei antes, não existe método de comissionamento certo e errado. Existem N modelos com N especificidades. E o que eu estou ensinando aqui é só mais um desses. Bem simples, bem básico para quem quer começar a se aventurar nesse caminho de metas e comissionamentos. Bom, agora que a gente já sabe qual é a média, chegou a hora de se desafiar. Porque isso aqui é mais ou menos o que você normalmente já vai conseguir fazer com os conhecimentos, com a experiência que você e seu time têm. O fio da meada de ter uma meta é desafiar o seu time a se aprimorar e entregar um resultado excepcional. Se o seu time conseguir entregar um resultado excepcional, é natural e é provável que você queira retribuir esse resultado. É o bom e velho que eu tanto falo aqui no canal do ganha-ganha. Eles ganham, você ganha também e a gente cresce junto. Então você vai desafiar o seu time com um valor a mais, geralmente em porcentagem acima do resultado anterior. Então eu vou colocar para fim de exemplo 10% a mais do que foi efetuado nos meses anteriores. Nesse exemplo, a minha média de faturamento mensal dos últimos 3 meses ficou ali na casa dos 51.800. Eu vou desafiar o meu time nos próximos 3 meses a ter um faturamento médio 10% acima desses 51.800, ou seja, 57 mil de faturamento. Agora eu vou desmembrar esses 57 mil em 4 semanas, para me ter aquela noção que eu tinha comentado antes, se semana a semana a gente está batendo a meta. E claro, se você preferir, você pode pegar o bônus mensal e dividir por 4 e dar pequenos bônus durante o mês, mas eu não recomendo. Eu acho que ter a meta do mês é algo mais glorioso, é algo talvez mais motivacional. Eu teria que na primeira semana a nossa meta seria de 17.481, na semana 2 de 13.929, na semana 3 de 13.371 e na semana 4 de 12.255. Isso é o que eu tenho que bater semana por semana de forma linear, de forma constante, para chegar nos 57 mil no final do mês e bater a meta do time, a meta de vendas e renovações. Isso aqui é a meta. E há também quem trabalha com o conceito de super meta ou ultra meta. Ou talvez você ache no mercado o nome de acelerador e super meta. Mas no final das contas é como se fosse uma segunda meta, acima da meta normal, a principal, e também uma meta acima da meta. Por isso usar o nome de super meta e ultra meta fica mais simples, fica mais entendível. Meta, super meta e ultra meta. Ou meta acelerador e super meta, ou meta 1, meta 2 e meta 3. Tudo a mesma coisa. A super meta, geralmente ela é 20% acima da meta. Então nesse cenário aqui, ela seria os 51 mil, que é a meta histórica dos seus últimos 3 meses, com um acréscimo de 20%, que vai dar 62.200 aproximadamente. E a ultra meta seria a meta, que é 51 mil, com um acréscimo de 30%. Estamos falando então do valor de 67 mil de novas vendas e renovações. Legal, Douglas, entendi como olho o histórico, como faz a média, como calcula a minha meta. Tenho aqui na minha mão já o resultado da meta do meu time. Agora, como que eu decido o valor que vai ser dado de comissão? Esse método que eu estou te explicando hoje, ele trabalha com a premissa de que você vai pegar de 0,8% a 1,5% desse valor de novas vendas e renovações e vai destinar para a meta da sua equipe. Então vamos supor que você escolheu dar 1,2% desse novo faturamento para o seu time de recepção como comissão. Então, na meta de 57 mil, a gente estaria falando ali de R$ 684 de comissão para a sua equipe. Se você tiver 2 recepcionistas,
divide por 2 e vai ter o valor de R$ 342 por recepcionista como bônus. Num cenário que você pague R$ 2.000 para sua recepcionista, a gente já está falando aqui de um aumento de 15% no salário do recepcionista ou da recepcionista, e isso já é bastante relevante. Você pode também dar valores maiores em termos de porcentagem, de acordo com que a equipe bata super meta ou ultra meta. Exemplo, se fizerem super meta, você pode pagar 1.4, 1.5, e aí você vai aumentando esse valor aqui e divide sempre pelo número de pessoas da sua equipe para saber o comissionamento individualizado. Lembra que eu falei anteriormente que tinha um bônus para auxiliar nesse cálculo? Pois é, chegou a hora de falar para vocês qual é. A gente tem uma planilha e a gente pode mandar ela para você, onde você vai apenas digitar ali alguns valores de faturamento, número de equipe, e a planilha vai calcular tudo certinho para você. Para conseguir essa planilha é bem simples, é só comentar comissionamento aqui nos comentários, digita comissionamento que a nossa equipe vai mandar para você essa planilha, lembrando claro que essa planilha é só uma ferramenta. Se você não realmente entender e absorver o conteúdo aqui do vídeo, você não vai conseguir usar ela no dia a dia de forma assertiva. Só comentar comissionamento aqui, a gente envia para você, beleza? E claro, já aproveita e curte o vídeo, se inscreve, ativa o sininho, aquele negócio todo para continuar recebendo nossos novos conteúdos. Uma vez que você fez todo esse cálculo, definiu as suas metas, é muito importante que você chame a sua equipe, explique todo o racional, passo a passo para a sua equipe, porque eles só vão engajar com a meta se eles entenderem a lógica, acreditarem que é possível e achar que é justo. Então você tem que sempre deixar transparente para eles isso. Se eles não concordarem, se eles acharem que está muito esticada essa meta, é muito inalcançável, eles não vão dar o gás, não vão dar o sangue para chegar lá. Inclusive, uma dica extra é faça acompanhamentos semanais com o seu time para mostrar aonde vocês estão para com a meta, ou quão longe vocês estão ou se estão alcançando de forma primorosa. Faça esse alinhamento semanal e talvez até diário, mandando mensagem no grupo do WhatsApp do time de recepção, do time de venda, etc. Muito bacana essa prática para todo mundo ficar engajado na mesma página. E antes da gente finalizar, uma pergunta que me fazem muito sobre essa questão de comissionamento é se isso deve incidir na folha, ou seja, devemos colocar na folha do colaborador para que ele pague o imposto e você, como empreendedor, também pague o imposto, ou não, ou isso pode ser pagado por fora, sem fazer incidência de imposto. E a resposta é meio óbvia, mas vamos lá. Não, você não pode pagar por fora. Fazer isso é ilegal e você está sim passível a uma ação trabalhista do colaborador ou uma multa do próprio governo. Então, se você quiser jogar pela área segura, é importante que coloque isso na folha do colaborador. E mais uma coisa importante, se você for trabalhar com esse método, ele é um método de bonificação e não de comissão na prática. Comissão é venda por venda, bonificação é atingir um valor, atingiu, digamos que alguma meta, algum milestone, aí você vai dar um valor único por esse atingimento. Então existe uma pequena diferença aqui. Nesse caso, a gente está falando de bonificação. E sim, tanto o seu colaborador quanto você vão pagar mais imposto por essa meta. É como se fosse um aumento qualquer na folha de pagamento, não tem que fazer mesmo. E antes de encerrar, para valer, eu tenho que te lembrar que o sistema do NextFit possui um módulo de comissionamento onde facilita e faz todos esses cálculos para você de forma muito prática, de forma muito simples. Se você já utiliza o NextFit, é só chamar o time de atendimento, entender como configura e mandar para frente. Se você ainda não é cliente do NextFit e quer saber mais como ele funciona na prática, a gente vai deixar um link aqui embaixo onde você pode clicar, entrar em contato com o nosso time comercial, eles te explicam o sistema inteiro funcionando e inclusive esse módulo de comissionamento aí que você está procurando. Fechado? No mais, eu espero sinceramente que eu tenha te ajudado. É sempre uma tarefa muito árdua explicar esse negócio de cálculo e tabela para lá e para cá, mas eu espero que eu tenha cumprido a missão e que eu tenha te ajudado. Que daqui para frente você possa comissionar, ter mais resultados e a sua equipe também ter mais resultado. Como sempre digo, ganha-ganha para todo mundo. Fechado? Não esquece de se inscrever, curtir, ativar o sininho, a coisa toda. Fechado? Um abraço!